Paz do Senhor, começando mais um vídeo. Agora vamos dar outro enfoque. Vamos falar agora do curso Liderança Gerencial. Como desenvolver habilidades em liderança. Por que eu pensei em começar a divulgar este curso aqui no canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados? Como eu estou propondo um negócio particular para que todos os irmãos possam participar, então é necessário que todos os irmãos da igreja eles tenham conhecimento sobre a liderança gerencial que vai ser preciso para poder comandar o negócio empresarial da sua preferência. Mas aqui no canal da igreja, eu vou dar enfoque na questão agropecuária. E agora há pouco eu estava meditando, estava fazendo as orações e Jesus mandou eu falar isso que eu vou falar agora. Então, eu reservei algumas partes da Bíblia e vou integrar e interagir com esta questão. Como nós vamos estudar vários cursos para montar o nosso negócio religioso e cristão, Jesus mandou que eu começasse a falar deste curso. Então esse curso está sendo inaugurado a partir de agora, neste vídeo. Então vão ser vários vídeos falando sobre este assunto para encaixar no esquema que eu estou montando para montar um negócio para a comunidade da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Porque eu não posso fazer nada para mim mesmo. Então eu tenho que fazer tudo aquilo que é necessário para as pessoas conhecerem a Deus e a Jesus, o verdadeiro Deus e o verdadeiro Jesus da Bíblia. Então, eu vou dar as primeiras considerações a respeito desse curso. Esse curso ele foi feito por um professor na área de gestão empresarial. E esse curso ele foi produzido em 2014. E esse curso ele é constituído de livro e DVD de filmes interativos. Só que eu perdi o DVD porque os DVDs porque eu morava na rua e daí me roubaram. Eu acabei perdendo, fui extraviado. As pessoas me maltrataram, me destruíram, porque o morador de rua sofre muito preconceito, muita questão de muita questão de problemas sociais. Então nós vamos fazer o curso somente à base de vídeos. E vai ser um curso textual. Então vou dar aqui as primeiras informações e passar para a revelação que Jesus me mostrou.
Este vai ser o último vídeo da noite, porque já é quase meia-noite e eu já tô ficando cansado. Então, eu começo a perder a coordenação motora. E daí eu começo a me sentir com o sistema cognitivo abalado, porque eu tenho problema de saúde mental e eu fui interditado pelo juiz e o promotor. Então eu tenho que ter os cuidados especiais, porque eu não consigo me livrar dessa doença, apesar que eu tenho toda a fé do mundo, e eu vou mostrar esta fé agora. Como eu consegui adquirir esta fé e mostrar o que significa a fé perante a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, eram 2 DVDs e acabei perdendo eles. Mas eu consegui preservar, graças a Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, com S maiúsculo, a parte escrita. Então, vamos começar a introdução. A liderança não tem nada a ver com os mitos normalmente associados a ela. Tampouco um líder tem de ser necessariamente um gênio das relações humanas e tecnológicas. A liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida de forma a melhorar a capacidade de quem trabalha na área gerencial e de lidar com a rotina da equipe de trabalho em qualquer tipo de empresa. Então, aqui vemos aqui nas primeiras considerações que para ser um líder, tanto na área religiosa, na área profissional da sua vida, na área amorosa, na área familiar, na área educacional, por exemplo, a gente não precisa ter tantas qualidades intelectuais, porque a liderança ela é uma habilidade desenvolvida de forma a melhorar a capacidade de quem trabalha na área gerencial. Então, para dar um exemplo, nós estamos montando um negócio particular. Então, nós temos que saber lidar com os problemas, as dificuldades. Então, isso seria a liderança. E a capacidade para lidar com estas situações da empresa é justamente o que nós vamos falar agora. Na Bíblia está escrito que, por exemplo, em Mateus capítulo 8, o livro de Mateus, está escrito que Mateus escreveu que Jesus Cristo ele teve que passar por bastantes dificuldades na vida dele aqui na Terra. Então, para que se cumprisse o que estava escrito
em Isaías, vamos ler aqui o que Mateus escreveu. Versículo 17, do capítulo 8 de Mateus. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eu tô com a vista muito ruim, então eu tenho dificuldade, né, para enxergar, por causa da diabetes, né? Então vamos lá. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então vamos analisar esse versículo com mais detalhes. Repetindo, versículo 17 do capítulo 8 de Mateus. Está escrito assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, Jesus Cristo, ele tinha a capacidade de cumprir, e a vontade, o desejo e a fé, de cumprir aquilo que estava escrito há muito tempo atrás. Então, nós temos que imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele se sacrificou para salvar a humanidade. Porque aqui ainda não tinha estabelecido a igreja. Ainda não existia a igreja. Então, Jesus, ele tomou. Então, isso é uma forma de liderança. É uma liderança, porque ele chamou para si a responsabilidade. Então, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, ele pegou e tirou o problema das nossas vidas. Mas é só para quem crer e tem fé. Só que as relações humanas de hoje em dia, elas estão abaladas, porque as pessoas não têm habilidade nem de liderança para tomar decisões cruciais para que Jesus possa tirar as enfermidades e tomar para si as enfermidades dos cristãos verdadeiros de hoje em dia. Por quê? Porque para Jesus levar as nossas doenças, para tirar as nossas doenças, a gente precisa ter compaixão. Ter compaixão de quem? De Jesus Cristo, para ele ter compaixão da gente. Então, isso é uma forma de demonstração da verdadeira fé. Não podemos confundir com uma doutrina que esteja fora deste conceito e desta ideia, deste pensamento. Porque no versículo 18 está escrito assim: e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, está vendo? Ordenou que passassem para o outro lado.
Então aqui vamos tentar entender o que está acontecendo, tanto no contexto bíblico como no texto das nossas vidas. Jesus, ele estava vendo que em torno de si, em torno dele, havia uma grande multidão. E esta multidão é nós, da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, Jesus ordenou. Por que ele ordenou? Porque ele tinha o poder da liderança. A liderança gerencial, empresarial, que é esta liderança que nós vamos estudar aqui no curso que eu estou anunciando pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a liderança gerencial. Como desenvolver habilidades em liderança, como ele tinha, porque ele tomou a decisão aqui. Ele ordenou, e quem só ordena é Deus. Então é mais uma prova que Jesus Cristo é Deus. Então, isto também é uma resposta para os judeus, porque eu nem vou mais classificar judeus como judeus ortodoxos, judeus messiânicos, como eu venho fazendo. Por quê? Porque para mim eu cheguei à conclusão que todo judeu é judeu, não importa se ele é judeu de uma raça, de uma tradição, de um costume, de uma religião diferente da outra. O que está escrito aqui, que na Bíblia Sagrada, que a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados utiliza, a Bíblia cristã, está escrito na Bíblia que os judeus negaram a Jesus Cristo, não importa se é judeu messiânico, se é judeu não sei o que, não sei o que lá. Então esta mensagem é para o povo de Deus cristão, porque o povo de Deus israelita, das 12 tribos, já foram julgadas. Como eu tenho feito os vídeos falando e mostrando na Bíblia que isso já aconteceu. Então, essa liderança, ela tem que ser tomada pela ordenança do mandamento de Jesus Cristo, que neste caso que nós estamos lendo e descrevendo, Jesus ordenou que a multidão passassem para o outro lado. Então, se a gente for analisar no contexto espiritual, este comando significa que para que a gente, os cristãos que estão dentro da igreja, independente da igreja também, porque a igreja, ela é cristã, ela não é uma igreja de outros povos, de outras religiões, muito menos judaica e israelita, porque o povo judeu tem os costumes e as tradições antigas do Velho Testamento. Então nós não podemos fazer uma comparação entre a religião judaica com a religião cristã, por causa desses problemas. Mas aqui nesse contexto que eu estou lendo agora, do versículo 18, Jesus está falando na forma textual, não contextual, que para a gente passar deste mundo para outro, nós temos que seguir o mestre dos mestres, não o mestre do mundo terreno, do mundo carnal, do mundo espiritual, das trevas, o mundo que está abaixo da tampa do poço, que é a terra, o mundo da escuridão. Então,
este comando foi executado pela grande multidão. Então todo mundo passou para o outro lado. Só que isso não foi suficiente. Por quê? Porque Jesus ele estava cansado, porque ele teve que carregar toda esta maldição nas costas dele, porque foi o peso do madeiro, da cruz que ele carregou. Então, no versículo 19, está escrito assim: E, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, : Mestre, com M maiúsculo, aonde quer que fores, eu te seguirei. Então, no versículo 19, que eu acabei de ler, está confirmando isso que eu estou dizendo. Chegou uma outra pessoa e falou que iria seguir a Jesus Cristo. E vamos ler o capítulo 20 para ver o que Jesus disse. E disse-lhe Jesus, : As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos. Mas o Filho do Homem, com F maiúsculo, não tem onde reclinar a cabeça. Então vamos lá. Este é o versículo chave para esse entendimento que eu estou passando, para constatar isso que eu estou falando. Não basta só seguir a Jesus Cristo, passar do mundo infernal para o mundo de paz, de tranquilidade, de sossego. Por quê? Porque Jesus, ele respondeu assim: as raposas têm covis, ou seja, as pessoas que são anticristos são aquelas que rejeitam o nome de Jesus Cristo, que é o nome de Deus. Eles não acreditam que Jesus Cristo é Deus, como os judeus, como está escrito no Novo Testamento, que eles negam. Por isso que ele disse isso, chamando os judeus de raposas, chamando as pessoas que não são cristãs de raposa, chamando as pessoas que são cristãs, mas estão dentro da igreja, mas não faz aquilo que Jesus manda, de raposas. Porque ele já estava cansado, porque a multidão segue ele, mas não obedece a Deus. Não pratica aquilo que tem que ser praticado. Por quê? Porque falta capacidade da liderança para gerenciar esta multidão, que é o povo. Porque a liderança que está dentro das igrejas cristãs, ela é uma liderança que não é a liderança que deveria liderar o povo de Deus, cristã. Então é isso que Jesus está querendo dizer aqui. As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos. Mas o Filho do Homem, com F maiúsculo,
não tem onde reclinar a cabeça. Por quê? Vamos lá. Vamos introduzir a segunda parte do texto agora. Por que que as aves do céu têm ninhos? Porque estas lideranças que lideram a igreja cristã, porque eu também não vou mais ficar falando, a igreja cristã católica, a igreja cristã protestante. Vou falar um cristianismo geral agora. Agora só existe duas comunidades, duas congregações, a de judeus e de cristãos agora. Vai ser assim agora, para ficar mais fácil o entendimento. Por que que ele diz isso? E as aves do céu têm ninhos. Por quê? Porque as lideranças vivem diferente da classe mais baixa do sistema religioso. Porque as lideranças têm mordomias, conforto, dinheiro, poder provindo dos frutos que foram produzidos que não são de boa qualidade, são de péssima qualidade. Na questão das virtudes, do caráter, da honra, da ética, desses fatores. Por isso que ele está falando aqui. As raposas têm covis, para onde eles se escondem, porque eles têm dinheiro para poder descansar, fazer tudo o que está escrito na Bíblia, mas de uma forma pervertida. E as aves do céu têm ninhos, porque elas têm o consolo, mas não do espírito com E maiúsculo de Melquisedeque, que é o espírito da verdade, mas o espírito com E minúsculo do diabo, do Satanás, que é o espírito do engano, da mentira, da injustiça. Por isso que Jesus usa a palavra raposa e ave, porque existe a ave de rapina. A ave de rapina, ela é uma ave astuta, ela é esperta, ela engana todo mundo, e a raposa também. Então, por isso que ele usou estas duas expressões na forma de animal para representar isto que eu estou falando, da injustiça que os líderes religiosos praticam. Independente qual religião você está. Então, eles têm covis e ninhos. E daí, na última parte do versículo 20 de Mateus 8, ele descreve assim: mas o Filho do Homem, com F maiúsculo, que é Jesus Cristo, não tem onde reclinar a cabeça. Por quê? Porque ele não é raposa e não é ave. Ele não tem covil e não tem ninho, porque ele é pobre. Ele foi pobre aqui na terra. Lá em Coríntios, lá no livro de Coríntios, está escrito que ele é rico, mas ele se fez pobre para enriquecer os pobres. E aqui ele está falando que ele é pobre. Se ele é pobre, ele não tem o poder do mundo, mas ele tem o poder de Deus. Por isso que os pobres em espírito herdarão o reino dos céus, e não os ricos.
Mas esta liderança gerencial que nós vamos estudar tem a ver com o propósito de Deus e Jesus Cristo, porque é uma liderança, é a mesma liderança que Jesus Cristo vai abençoar e batizar a igreja e a nossa empresa, como eu venho falando nos vídeos, que para a gente poder viver aqui na Terra, nós temos que se legalizar, não andar fora da lei, porque se eu roubar, eu estou cometendo pecado, eu estou infringindo a lei que está no livro de Moisés, dos 10 mandamentos. Não roubarás, não matarás, não mentirás. Então, se eu cometer esses pecados, então eu sou fora da lei. Então, por isso que eu tenho que andar na linha. Então, aqui ele está revelando quem são os cabeças. Os cabeças. Porque ele não tem os cabeças que estão infiltrados dentro da igreja, como eu estou fazendo os vídeos falando sobre isso, que são as séries de vídeos que eu estou fazendo, falando sobre este assunto, que são as raposas. Então, Jesus Cristo, ele não tinha onde reclinar a cabeça, porque ele era pobre, igual eu. Então, Jesus Cristo mandou eu falar isso. Então, eu vou continuar a segunda parte deste discurso no próximo vídeo. Então, acompanhe os vídeos para saber mais sobre o assunto. A paz do Senhor.